Num dia em que o Benfica voltou a falhar, o Porto aproveitou, é o grande destaque da Liga de Ouro que agora começa. esconline.pt Revisões Cepsa, exclusivo Fauverre. O Futebol Clube do Porto acaba de dar um passo importantíssimo na corrida pelo título nacional. Estamos a ver imagens em direto do drone da CMTV que ainda está a sobrevoar o Estádio do Dragão com o habitual círculo de jogadores e equipa técnica do Futebol Clube do Porto que aproveitou mais um deslize por parte do Benfica que empatou a 2 golos em Portimão depois de ter estado a ganhar por 2-0. O Porto marcou apenas por uma vez, foi o suficiente. O golo marcado por Corona logo aos 6 minutos de jogo para garantir a liderança isolada da Liga. Tem agora mais 2 pontos do que o Benfica. A equipa de Sérgio Conceição, que na prática são 3 pontos, uma vez que o Porto tem vantagem no confronto direto com o Benfica, que vive uma crise de resultados profunda. O rosto dessa crise é Bruno Lage. São já 10 jogos com apenas uma vitória para a equipa do Benfica. Por isso mesmo, no final do jogo com o Portimonense, questionado pela CMTV sobre se pondera colocar o lugar à disposição, Bruno Lage foi curto na resposta. O Presidente, eu falo todos os dias com o Presidente. Resposta curta de Bruno Lage sobre se vai ou não colocar o lugar à disposição. Também foi questionado o técnico do Benfica sobre se considera que tem condições para continuar. Também aí deu uma resposta muito curta, apenas uma palavra. Disse que sim, Bruno Lage. É este o tema que abre a nossa Liga de Ouro, às quartas-feiras com o Vítor Pinto e com o Paulo Futre. Hoje juntam-se também o Jorge Amaral e o Diamantino Miranda, num dia de uma jornada com 2 resultados diferentes para os grandes. Aproveitou o Porto para se isolar na liderança da Liga. Paulo Futre, achas que o Benfica pode hoje ter dito adeus ao título? Não, boa noite, Mariana, aos 3 campeões e todos lá em casa, muito boa noite. Não. É o que estamos a ver, não é? Porque também foi um pouco melhor, mas podia ter empatado até ao final. Isto aqui, nesta situação, 2-2 não são 4, Mariana. Faltam 8 jogos e tudo pode acontecer. Agora estamos a ver que pode haver escorregadelas em qualquer momento, seja em casa, fora. Eu nunca joguei, felizmente, na situação que estão a jogar estes jogadores. Penso que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Nem em casa não tens o apoio do público. Fora, deve ser uma confusão. Agora tem que ser uma coisa. Não é normal também o que aconteceu hoje na segunda parte do Benfica. Isto também tem também aí 2-2 também não são 4. Esteve a vencer por 2-0 a equipa de Bruno Lage, que neste momento está a caminho de Lisboa, uma viagem a que vamos acompanhar em permanência e ao segundo aqui na CMTV. Vai até ao centro de estágios do Seixal o autocarro, os 2 autocarros que transportam a equipa e equipa técnica do Benfica, depois de uma semana marcada também por aquele ataque que aconteceu. Havia muita expectativa, Vítor Pinto, para perceber como é que esta equipa ia responder. Jogou bem na primeira parte, segundo Bruno Lage, foi uma primeira parte muito boa e depois um Benfica completamente diferente na segunda. Disse que só falta vencer. É isso que só falta ao Benfica? Não, de forma alguma, Mariana, porque se fosse só uma questão de vencer, era se a segunda parte tivesse sido minimamente semelhante à primeira e por algum motivo tivesse havido infelicidade. Mariana, há frases que são assassinas no futebol. Quando um treinador, como o Bruno Lage, numa situação destas, ou se é Bruno Lage ou outro treinador qualquer diz que o problema não é falta de confiança, então a falta de confiança é o alibi para tudo neste momento. A pandemia serve de justificação para todas as dificuldades que as equipas têm. Quando um treinador diz que o problema não é falta de confiança, então leva-nos a temer, desconfiar, suspeitar que existem questões mais profundas em termos de jogo e em termos de balneário, até porque há algo que esta semana ficou muito claro. Toda a linha de defesa do balneário do Benfica, e creio que hoje André Almeida disse qualquer coisa de parecido na flash interview, pelo menos, foi que temos cumprido com tudo o que o treinador pede. Creio que Pizzi na Há uma conversa... responsabilização do treinador nessa frase, na tua opinião? Mariana, vamos ser inteligentes, e os nossos espectadores são muito inteligentes. Que se Pizzi no balneário, para defender o grupo, diz, quando o Presidente responsabiliza os jogadores, diz temos feito tudo o que nos é pedido. E hoje André Almeida diz uma frase semelhante que tenho para aqui, que também diz uma frase semelhante, temos feito tudo o que nos pedem, creio que é mais ou menos essa frase que ele diz, leva-nos a colocar sérias interrogações sobre o que é que se passa. Porquê? Porque estas frases surgem enquadradas num ciclo em que o Benfica tem uma vitória em 10 jogos
E creio que 5 empates consecutivos e retoma muito mal o campeonato, pelo menos face às expectativas. Nesse sentido, a reflexão terá que ser muito mais profunda, se calhar nesta altura, com menos emoção, com menos fervor, se calhar com menos irascibilidade em relação ao que se passou semana passada. Já vamos voltar a essa reflexão. Neste momento está a comitiva benfiquista a caminho do centro de estágios do Seixal. É lá que está o jornalista Pedro Prata. Pedro, boa noite. Imagino que também aí esteja a ser preparada a chegada do Benfica no que diz respeito às medidas de segurança. Já se começa a compor as medidas de segurança aqui no centro de treinos do Seixal. Aliás, como é possível ver pelas imagens, vários veículos estão presentes aqui para garantir que a chegada do Benfica decorre em segurança. Por enquanto ainda não chegaram adeptos aqui ao Benfica Campos, ao centro de treinos do Seixal, mas por tratar-se esta de uma viagem de risco, a polícia quer garantir que todas as medidas são feitas e todas as medidas são tomadas para que esta viagem decorra em tranquilidade. Até porque, depois do jogo com o Tondela, o autocarro do Benfica foi apedrejado. Weigl e Zivkovic foram os jogadores que ficaram lesados com este ataque ao autocarro do Benfica, foram atingidos por estilhaços de vidro e, portanto, o Benfica está a tomar todas as precauções em conjunto com a polícia para garantir que não acontece outro incidente, outro percalço, para que tudo decorra na normalidade. Este dia é marcado pelo empate entre o Benfica e o Portimonense a 2 bolas e por isso também aumenta a contestação e o perigo e o risco em torno do autocarro do Benfica e dos jogadores, que certamente quererão que esta viagem decorra na normalidade para chegar em segurança aqui ao centro de treinos do Seixal. Foi um empate a 2 bolas, o Benfica esteve a vencer por 2-0, Pizzi e André Almeida marcaram, mas depois na segunda parte foi o deslize e o Portimonense conseguiu o empate. Bruno Lage justificou este resultado por também se tratar das lesões. Grimaldo e Jardel lesionaram-se e também isso foi benéfico, aliás, foi prejudicial para a equipa do Benfica, que não conseguiu um resultado positivo frente ao Portimonense e complicam-se também as contas para o título. Agora, no centro de treino está a polícia para garantir que o autocarro chega bem e em segurança e os jogadores conseguem ter uma noite descansada. Uma chegada que vamos acompanhar também em direto aqui na CMTV foi a reportagem do jornalista Pedro Prata do Centro de Estágios do Seixal. Está a ser preparada a chegada da comitiva benfiquista que, como vemos nestas imagens em direto de mais uma equipa de reportagem aqui a CMTV tem no terreno, já está a caminho, partiu cerca das 11 horas da noite do Estádio Municipal de Portimão e tal como aconteceu na viagem desde o Seixal até ao sul do país, também agora no regresso sob fortes medidas de segurança. Houve mesmo medidas adicionais na viagem para Portimão, para Lagos, mais concretamente porque foi lá que a equipa do Benfica pernoitou depois do ataque da passada quinta-feira ao autocarro do Benfica e também dos atos de vandalismo às casas de jogadores, 3 jogadores, Pizzi, Rafa, Grimaldo e o treinador Bruno Lage. Foram mesmo fechados pontes e viadutos durante a viagem até ao Algarve. Agora no regresso e depois de mais um resultado negativo por parte do Benfica, todo o cuidado é pouco. Vamos estar atentos sempre, em permanência, a acompanhar esta viagem da equipa de Bruno Lage, que na sala de imprensa foi breve a responder quando questionado sobre se considera que tem condições para continuar a ser treinador do Benfica com apenas uma vitória em 10 jogos. Com apenas uma vitória em 10 jogos, considera que tem condições para continuar a ser treinador do Benfica? Sim. Uma palavra apenas de Bruno Lage. Sim, considera que tem condições para continuar a ser treinador do Benfica. Concordas, Diamantino? Na perspectiva do treinador, e eu sou treinador, sim, acho que sim, porque os treinadores nunca podem deitar a toalha ao chão, principalmente numa conferência de imprensa. Pode ser que durante a noite até Bruno Lage pense ele próprio se será realmente, como ele disse, a solução para o que resta.
O que eu penso Porque é que... sob a primeira resposta, já que recuperas também esse lado do poder colocar o lugar à disposição, quando lhe foi questionado, disse apenas que fala todos os dias com o Presidente. Não foi taxativo como aqui foi a dizer que sim, que tem condições para continuar. Claro, nesta situação o treinador não pode dizer que não tem condições, porque ao dizer que não tinha condições, se calhar nem no autocarro já poderia vir, o que era o mais normal. Agora, nestas situações, e sendo uma situação grave aquela que o Benfica está a passar em termos de resultados, e basta só dizer que é a pior série de resultados de sempre, não pode passar ao lado do treinador poder chegar a casa, ou ao Seixal, não sei onde é que ele vai dormir, refletir sobre se ainda tem essas condições para continuar. Agora, que há muita coisa para refletir, porque aquela segunda parte do Benfica, como o Futre já frisou, a primeira, como eu tinha dito, foi uma primeira parte agradável, não foi uma primeira parte muito boa, não foi uma grande exibição. Puxou bastante para estar a ganhar justamente. A segunda parte não é condizente com um clube que quer ser campeão. Portanto, quase toda a gente que gosta de futebol, ao olhar para aquela segunda parte do Benfica, a primeira coisa que pode dizer é: bem, mal seria, ou mal anda o futebol português, se esta equipa for campeã. É verdade que o mesmo se pode utilizar para aquilo que o Porto fez a seguir, mas as coisas são diferentes. Aquilo que o Benfica fez foi não jogar, não correr, e quando eu digo não correr, não estou a pôr minimamente em causa o empenho e o profissionalismo dos jogadores. Agora, é muito pouco para uma equipa que quer ser campeã, muito pouco. Desde individualmente a coletivamente. Porque os erros foram tantos, que poderíamos estar aqui, se analisássemos o jogo e tivéssemos tempo para isso, podíamos estar aqui a decifrar tudo aquilo que aconteceu. Estamos a ver também... Que é muito mau. Ainda imagens do jogo que aconteceu no Estádio Municipal de Portimão, no topo direito do nosso ecrã, agora em todo o nosso ecrã. Neste estádio não esteve o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Viajou até ao sul do país. Hoje de manhã, ainda antes do jogo, conversou com Bruno Lage. O próprio Bruno Lage, há pouco na sala de imprensa, disse que fala com o presidente do Benfica todos os dias, mas não assistiu ao jogo no Estádio Municipal de Portimão. Luís Filipe Vieira, e terá feito a viagem até Lisboa sozinho, tal como tinha acontecido para baixo, mas na altura junto da equipa, algo que não aconteceu. Surpreende que o presidente do Benfica, numa série destas negativa de resultados, não tenha estado perto da equipa, pelo menos durante aqueles 90 minutos, ou não, Jorge Amaral? Eu acho que deveria estar. Se esteve durante o estágio praticamente sempre no Seixal, junto da equipa, sempre, eu acho que se justificaria. E de que maneira? Não é propriamente o Estádio do Dragão, que normalmente, ou em Alvalade, costuma ver na cabine, não é? Acho que se justificaria, como em outros estádios já esteve, a sua presença, não é? Porque acho que isso é bastante importante. Queria aqui pegar um bocadinho do que disseram aqui os meus colegas, e mais aqui em relação ao Vítor Pinto, sobre em relação ao Bruno Lage. Eu acho que Bruno Lage, por aquilo que o Vítor disse, por aquilo que tu também disseste, em relação com o Pizzi, aquilo das declarações do Pizzi, aquilo que o Vítor falou em relação às declarações do André Almeida, Bruno Lage não tem condições para continuar no Benfica. Perdeu o balneário, Bruno Lage? Não, os jogadores são cobardes. Porque nenhum jogador de uma equipa desta acaba um jogo e diz: nós fizemos tudo bem, fizemos aquilo que ele mandou. Estão a mandar a responsabilidade toda. É como quem diz: a culpa não é nossa? Exatamente, nós estamos a cumprir. Nós cumprimos tudo aquilo que fizemos. Mas depois nós vimos o jogo e ouvimos o Diamantino, que andou com a braçadeira há anos e anos naquele clube, sabe o que é que representa. Nós também temos um conhecimento de futebol muito grande. Nós sabemos que muitos daqueles jogadores correram, mas correram errado. Houve muitos que correram errado. Porquê? Porque a cabeça não está lá. E depois acaba-se um jogo e vai-se mandar a responsabilidade para cima de um treinador, do mesmo treinador, que já lhes deu ordens há uns anos atrás, há um ano atrás, e levou-os a campeões. Portanto, eu acho isto muito mal dos jogadores, e eu acho que, se calhar, é aquela almofada onde Bruno Lage vai ter que refletir esta noite e fazer, se calhar, aquilo que já me chegou numa mensagem, que ele tinha dito: podem fazer de mim o que quiserem.
que eu posso me ir embora. Não sei se é verdade, se é mentira, mas é evidente. E pelo que conheces também de Luís Filipe Vieira, estamos aqui, e tanto o Jorge como o Diamantino já falaram no facto de Bruno Lage ter de refletir. E o Luís Filipe Vieira, será que esta noite vai dormir sobre o assunto Bruno Lage enquanto treinador do Benfica, Paulo? O Luís deve estar com uma azia. Agora, o que eu penso, Mariana, eu nunca joguei nestas condições, vou dar um desconto, mas eu não acredito que o Bruno Lage, ao intervalo, tenha dito recuem, tudo para trás. Ele disse o contrário, Paulo. Disse que a ideia era manter a equipa subida. Foi o que ele disse, claro. É que pressionar na saída de bola do Portimonense. Estavas a meter comigo, 2 e 2 aqui não são 4, são 3 ou 5. Eu não meti contigo nada, eu nem falei nisso. Não, mas eu vou-te dizer que na minha escola 2 e 2 continuam a ser 4. Não, mas às vezes... E aqui também, na tua eu sei. Mas na minha muitas vezes 2 e 2 são 5 ou 3. Ah, sim? Sim, como nesta. O intervalo não consigo entender, porque eu não estou a ver o Bruno Lage a mandar a equipa para trás. Claro que não. Estamos a jogar com o Portimonense. Com todo o respeito ao Portimonense, que é penúltimo. Nós muitas vezes estamos a ganhar ao intervalo ao nosso rival, e depois é normal que o nosso rival empurrasse lá para trás. Agora, com todo o respeito ao Portimonense, penúltimo, a perder 2-0 e recuam. Mas o Portimonense também subiu no terreno. Então, se não foi por ordem do treinador, o que é que isso quer dizer relativamente à relação entre jogadores e treinador? Não sei, é muito difícil entender, Maria. Eu nunca joguei nestas condições. Estava já a falar com a Tininha antes de vir para aqui. Normalmente havia companheiros meus que eu tive e o do Tininho, que eram jogadores dos treinos, de conjunto. E depois chegavam aos jogos, estádios cheios. Talvez que não consigo entender. Agora foi uma dica muito diferente na segunda parte. Nós continuamos também. O estádio vazio era bom para aqueles. Deixa-me só realçar que continuamos a ver também imagens em direto à esquerda do nosso ecrã da viagem que o Benfica está a fazer desde Portimão até ao centro de estágios do Seixal. À direita está precisamente o centro de estágios do Seixal, já com um forte aparato policial à espera da comitiva benfiquista, até porque na passada quinta-feira foi quando estava a viajar para o Seixal, na altura um trajeto bem mais curto, porque o Benfica jogou na Luz frente ao Tondela. Quando estava prestes a sair da A2, o autocarro foi apedrejado, foi lançada uma pedra de um viaduto que atingiu o vidro frontal do autocarro e na sequência desse vidro partido, os estilhaços atingiram mesmo 2 jogadores que depois não só recuperaram como viajaram até Portimão, de onde saiu hoje o Benfica mais uma vez sem conseguir vencer. Empate novamente, agora com circunstâncias diferentes, porque a vencer por 2-0 deixou-se empatar a equipa de Bruno Lage, que no final do encontro defendeu que o Benfica fez uma primeira parte muito boa. O técnico disse que nada fazia prever a perda de pontos em Portimão. Após a primeira parte, nada nos fazia prever empatar este jogo e perder pontos. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa, com qualidade, ao encontro daquilo que eu vos disse antes. E apareceram aqui muito bem e surgem 2 golos, surgem várias oportunidades. E depois uma segunda parte em que sentimos que tínhamos, e era a nossa intenção, manter uma pressão alta, Portimonense a construir com 2 centrais, com médios a baixar, para tentar sair da pressão da forma como não fizemos e depois procurar o jogo longo, jogo para os avançados, para segurar, para atacar a profundidade. Não havendo essa pressão, surgiu uma bola parada, surgem mais bolas junto à área e, como tal, concedemos 2 golos fruto disso. Explicações de Bruno Lage depois do empate a 2 golos frente ao Portimonense, que permitiu ao Porto isolar-se na liderança do campeonato com mais 2 pontos que o Benfica, que na prática são 3, tendo em conta o confronto direto. Continuamos a ver imagens em direto no topo superior direito do nosso ecrã da viagem que a comitiva benfiquista está a fazer até ao centro de estágios do Seixal, que está na imagem à direita, em baixo do nosso ecrã. Vamos acompanhar todo este percurso em permanência e também a chegada da equipa de Bruno Lage, que resumiu as explicações, Vítor, como ali ouvimos.
Em relação à segunda parte, apenas a uma falta de pressão e nada mais, e voltou a dizer que a única coisa que falta ao Benfica é vencer. Por outro lado, temos jogadores que dizem que estão a fazer tudo o que o treinador pede. Há aqui algo que está errado neste balneário na relação entre treinador e jogadores, ou não? Mariana, é fácil. O que é que o Bruno Lage fez para corrigir essa falta de pressão antes de ter sofrido o segundo golo do Portimonense, antes do jogo ter ficado 2-2? É muito fácil. Se ele estava a fazer essa leitura, tinha que ter reagido em conformidade. Se calhar então o Gabriel devia ter entrado mais cedo. Por exemplo, eu hoje estou muito curioso de saber se os jogadores do Benfica vão poder ir a casa e estar com as suas famílias. Se vão ficar de castigo até à próxima quarta-feira, tem um jogo fora com o Rio Ave complicado, como lembrámos aqui a semana passada. O Benfica... Estás a referir-te a este último estágio porque inicialmente estava previsto que tivessem folga os jogadores, mas depois do empate com o Tondela acabaram por ficar sempre no centro de estágio. Se um grupo está abalado e há claramente algo que não está bem no funcionamento do grupo, eu tenho essa curiosidade, não é? Se a seguir ao jogo com o Tondela houve essa mão dura que impediu os jogadores de ir a casa, estou agora curioso de saber se vão continuar em reclusão e em confinamento até ao jogo com o Rio Ave ou não, até porque nós chamámos a atenção semana passada que o empate com o Tondela tinha um problema para o Benfica em termos competitivos, é que seguiam-se 4 jornadas, nas quais 3 eram jogos fora e todos eles relativamente complicados. E com o jogo de Vila do Conde fora na próxima semana também a não ser fácil, é preciso perceber o que é que se pode fazer a partir do momento que empataste com o Tondela, ou que o Benfica empata com o Tondela, e a reação é tão agressiva, e com isto incluo quer o Presidente que fala 2 vezes ao grupo, quer os adeptos que foram, de facto, exageraram e passaram todos os limites da civilidade. O que é que se faz agora? Que tipo de intervenção é que é possível fazer no grupo? Porquê? Porque na minha primeira intervenção, e o Amaral percebeu bem onde é que eu queria chegar, porque é que eu dizia que a reflexão tem que ser mais profunda? Porque se o Bruno... Eu não acredito que o Luís Vieira despeça Bruno Lage, acredito, como o Diamantino disse muito bem, que o Bruno Lage possa ver uma luz esta madrugada. E coloca o lugar à disposição? Se sentir, que é por isso que eu digo que a reflexão tem que ser mais profunda, se sentir que há de facto jogadores que não estão a remar para o mesmo lado. Muitas vezes, eu não queria dizer isto desta maneira... E há indícios de que isso esteja a acontecer? Pelo discurso dos jogadores e por algo que as pessoas que nos estão a ouvir fazem uma reflexão muito simples. O Benfica até 8, neste momento, já perdeu mais pontos toda a época passada. Mas a curiosidade é que até ao dia 8 de fevereiro tinha perdido apenas 3 pontos. Ou seja, nas últimas 7 jornadas perdeu 14 pontos. Isto não é normal. Portanto, neste momento, aquilo que é preciso, de uma vez por todas, é deixar de, se calhar, desviar atenções com outros factos, estar sempre a falar de outros clubes. O Benfica, de uma vez por todas, tem que olhar para si próprio, perceber o que está mal e fazer uma intervenção focada na solução, porque já se percebeu que a mão dura, que muitas vezes os adeptos gostam, e aquele famoso apertar os jogadores, muitas vezes algumas pessoas defendem, não deu os resultados que se calhar as pessoas pretendiam. E os resultados estão espelhados nesta classificação que estamos a ver. O Futebol Clube do Porto é agora líder isolado do campeonato, com mais 2 pontos que o Benfica, e tem ainda vantagem também no confronto direto. O Benfica, pela 4ª jornada consecutiva, perdeu pontos no campeonato, tem 61 pontos. A equipa de Bruno Lage, isto quando faltam 8 jogos até ao final do campeonato, colocando-te na pele daqueles jogadores, Paulo, e já disseste que não viveste nada semelhante, mas pensando apenas na questão de uma série muito negativa de resultados, e de repente os jogadores, aquilo que dizem é que estão a fazer tudo o que lhes pedem, isso é ou não dizer a culpa é do treinador? A mim aconteceu-me várias vezes isto, não é? Agora, estar a ganhar 2-0 ao penúltimo, ao intervalo, e entrar dentro do campo na segunda parte e recuar completamente, como fez o Benfica, como uma equipa pequena, no fundo. Talvez seja a falta de confiança, mas não é normal uma equipa grande a ganhar. Mas o treinador diz que não há falta de confiança. Não. Pelo que eu entendi, ele diz que entraram bem, com confiança, mas depois não sabe explicar o que aconteceu. Aquilo que diz, há uma pergunta que tem mesmo a ver com a confiança. Esta que vimos tinha a ver com a forma como o Benfica jogou, diz que fez uma muito boa primeira parte, mas depois que a segunda faltou pressão. Mas diretamente sobre a questão da confiança, se o Benfica estava a atravessar uma crise de confiança, disse que não. Bruno Lage disse que só faltam mesmo os resultados. Chegou ao intervalo a ganhar 2-0, não fez um grande jogo, mas o suficiente para mostrar que é melhor que o Portimonense e superior. Chegou ao intervalo a ganhar 2-0. A primeira parte, confiança. Quando uma equipa chega ao intervalo a ganhar 2-0,
seja a que equipa for. E há confiança no treinador quando um jogador diz que fez tudo o que o treinador pediu e mesmo assim as coisas não correram bem? Aí é diferente. Era essa a minha pergunta inicial. Aí é diferente. Aí temos que ver o que aconteceu. Tininho, está aqui o Tininho. Meu querido Tininho, não é? Estou feliz de estar aqui. Mas a pergunta foi para ti, Paulo. Não, eu digo como é que os centrais, okay, não digo o Ferro, mas o Rubén Dias já tem uma certa experiência, não é? É jovem, mas empurra, vamos para a frente, não recua. Se eles querem, estão a vir para trás, não, vamos empurrar para a frente. O Benfica não pode jogar encostado à área, o Benfica é um clube enorme, está a ganhar 2-0, tem que ir a procurar o terceiro gol para acabar com o jogo. Diamantino, o Paulo está aqui a andar à volta do assunto. Mas ele podemos tem ou não razão. estar a assistir a uma altura em que a mensagem do treinador já não passa? Pode acontecer isso. Eu tinha dito já no outro programa que nestas alturas, e ninguém esperaria hoje, a não ser quem não percebe nada de futebol, é que esperaria que o Benfica, 3 dias depois, viesse hoje a realizar uma grande exibição. Isso pode acontecer, naturalmente. O futebol é um jogo tão aleatório que pode acontecer essas coisas. Agora, não era expectável que isso acontecesse, não só por este jogo, mas por tudo aquilo que tinha acontecido anteriormente. Ou seja, eu acho que aquilo que retirou alguma confiança ao Benfica e aos jogadores do Benfica, embora pudessem ter ganho este jogo, e como estavam a ganhar na primeira parte, com um resultado que era previsivelmente suficiente para uma equipa que tem uma diferença tão grande de valores individuais em relação ao Portimonense, mas que a mensagem, por aquilo que se vê, a falta de reação, aquilo que o Futre está a dizer, tem alguma lógica, mas na minha opinião, e eu disse-o durante o jogo que fizemos aqui ao segundo, não foi por causa do coletivo, ou por outra, não foi por causa de todos os jogadores. Houve 4 jogadores do Benfica, Vinícius, Pizzi, Rafa e Servi, principalmente estes 4 jogadores, e quando se fala em pressão, toda a gente sabe que a pressão é feita, os primeiros homens a defender são sempre os do ataque. Esses jogadores não existiram. Servi não existiu. Isso já acontecia antes, Diamante. Antes de aparecer este problema. Sim, mas já acontecia esse problema. Mesmo assim deu para estar... O Bruno Lage fez essa distinção. Disse que uma coisa era o que se passava antes da paragem, que agora é diferente. Não. Será que é? Ou estamos a assistir ao mesmo diferente? Benfica? Totalmente diferente. O futebol de hoje das equipas são totalmente... O futebol é totalmente diferente. Agora, os erros com que acabaram a época continuam agora agravados com 3 meses de praticamente paragem, sem competitividade, sem jogos de conjunto, sem treinos de pressão, sem tudo isso. Estão a fazer a pré-época a jogar a pontos. E isto é complicado. Os erros que vinham do passado, tanto do Porto como do Benfica, é exatamente igual. Só que a diferença do tais 2 mais 2 não são 4 no meus, é que o Porto demonstra mais agressividade em termos de ganhar, que é a única diferença. Houve 4 golos no Estádio Municipal de Portimão, 2 para cada lado. Estamos a ver já as imagens do jogo desta tarde em Portimão. Aqui o lance do primeiro golo, com Rafa a assistir para Pizzi, que de primeira, de pé esquerdo, fez 1-0 ao minuto 18 do encontro. Ainda houve alguma expectativa, porque Carlos Xistra ouviu o vídeo-árbitro, mas estava em jogo e muito, por 87 centímetros. Rafa, que fez a assistência para o 15º golo de Pizzi neste campeonato. Este já é o lance do 2-0, Pizzi novamente na jogada e depois falhou o corte. Lucas Pocinholo aproveitou André Almeida para fazer o 2-0, capitão da equipa já nesta altura com a braçadeira, uma vez que Jardel tinha saído lesionado, aproveitou o erro monumental do defesa central do Portimonense, Lucas Pocinholo, e fez o 2-0 na primeira parte. Este é um lance mais polémico deste encontro. O protagonista Tarapte, a bola bateu no braço esquerdo do médio marroquino na sequência de um livre batido por Bruno Tabata à esquerda. Aqui já o golo do Portimonense. O lance anterior terminou sem penalti, apesar dos protestos do Portimonense, que ainda assim conseguiu reduzir a desvantagem com este cabeceamento de Denner, capitão de equipa. Bem se lançou a Odisseias Vlaco Dimos, mas nada podia fazer. Estava relançado o jogo no Estádio Municipal de Portimão. Saltou entre os 2 centrais, Ferro e Rubén Dias, o jogador do Portimonense. Denner, que aqui fez o
2-1. Ainda chegaria ao empate e com um grande golo o Portimonense. Aqui está ele, Júnior Tavares, e este foi o primeiro golo da carreira de futebolista deste canhoto do Portimonense, que festejou desta forma um ponto precioso para a equipa de Portimão. Já o Benfica deu ao Porto a oportunidade de se isolar na liderança do campeonato e aproveitou a equipa de Sérgio Conceição. Estamos já a ver imagens da festa que se fazia no exterior de um estádio do Dragão, mais uma vez sem adeptos, e este é o lance do primeiro golo. A Corona não parecia ser uma jogada de muito perigo para a baliza de Charles, mas aproveitou ali uma sobra Corona e rematou para o fundo da baliza logo aos 6 minutos de jogo. Também o Marítimo teve oportunidades de golo, esta é uma delas. Lançou-se Marchesín, que tinha cometido um erro no jogo anterior, erro decisivo, mas desta vez sem problemas de maior, manteve-se 1-0 até final, mas várias foram as oportunidades da equipa de José Gomes, como vimos, mas também por parte do Futebol Clube do Porto, que podia ter feito 2-0 naquele cabeceamento de Sérgio Oliveira. Aqui mais uma grande oportunidade de Taga, Joel Taga, que viu o golo negado por Marchesín. Depois foi a vez de Charles também negar o golo ao Futebol Clube do Porto. Pedidos de penalti naquele lance com Zé Luís, que hoje foi titular, novidade no 11 portista. Também Luís Dias, que ali vimos a rematar, foi titular na equipa de Sérgio Conceição. Quanto ao Alex Telles, regressou de castigo, mas voltou a ser castigado, desta vez com duplo cartão amarelo e consequente expulsão. Houve jogo emotivo até ao final, aqui com uma boa oportunidade de golo para Fábio Vieira, que se estreou ao serviço da equipa principal do Futebol Clube do Porto. Também Soares podia ter feito o 2-0 neste lance, mas evitou o golo do Futebol Clube do Porto, a defesa do Marítimo em cima da linha de golo. Vimos os festejos por parte de Sérgio Conceição e este é o autocarro que transporta a comitiva benfiquista. O Benfica acaba por ser o derrotado desta noite. Foi um empate que sofreu, mas um empate que pode fazer toda a diferença na luta pelo título nacional. Estas são imagens em direto de uma das equipas de reportagem que a CMTV tem no terreno. Mais uma viagem feita em alto risco, tal como aconteceu na viagem até ao sul do país, com um forte dispositivo policial, medidas adicionais também depois do que aconteceu na passada quinta-feira, quando foi atacado o autocarro do Benfica. Seguiu-se mais um resultado negativo e por isso mesmo todo o cuidado é pouco nesta viagem até ao Seixal, que está a ser acompanhada também pela jornalista Andréa Candeias. Andréa, boa noite. Até ao momento, sem qualquer incidente, esta viagem? Boa noite, Mariana. Nada a registar. Já estamos com mais de 1 hora de caminho, a cerca de 1h30 do centro de estágios do Benfica no Seixal, e para já sem incidentes, tal como aconteceu na viagem rumo ao sul do país. Numa primeira fase o dispositivo foi bastante reforçado. Aliás, à saída dos autocarros do Benfica do Estádio Municipal de Portimão seguiam cerca de 7 carros e carrinhas da PSP, GNR e Spotters atrás dos autocarros e cerca de 3 ou 4 pela frente, além dos habituais batedores que seguiam de mota. Portanto, foi um dispositivo altamente reforçado para essa saída e até à chegada à A2, que vai a via que transporta o Benfica rumo ao Seixal. Como dissemos, a chegada está prevista por volta da 1h30 da manhã, com um forte dispositivo policial, sem incidentes a registrar até ao momento. A jornalista Andréa Candeias está a fazer este percurso, o mesmo que a comitiva benfiquista está a fazer até ao centro de estágios do Seixal, onde está o jornalista Pedro Prata. Pedro, nesta altura, há alguma movimentação junto ao Seixal no que diz respeito a adeptos ou apenas o dispositivo policial que vemos nas imagens? Ainda não há a registrar qualquer adepto aqui nas imediações do centro de treinos do Benfica. No entanto, como é possível ver pelas imagens, é possível ver que está cerca de uma dezena de viaturas da Polícia de Segurança Pública para garantir que o autocarro do Benfica chegue em segurança e que não existe mais nenhum ataque ao autocarro, como aconteceu aquele depois do jogo com o Tondela. O Benfica empatou frente ao Portimonense a 2 bolas
e toda a contestação pode aumentar com este resultado, até porque as contas do título complicaram-se e também, além da Polícia de Segurança Pública, está aqui uma equipa de segurança privada, seguranças que estão também a garantir que tudo decorre na normalidade para que não aconteça nenhum ataque aos jogadores, à equipa técnica, até porque não foi só o autocarro que foi lesado, também várias casas dos jogadores e também da equipa técnica acabaram pintadas por adeptos, ainda não se sabe se são do Benfica ou não, mas acabaram pintadas, portanto todo o cuidado é pouco, como dizias há pouco, para garantir que esta viagem, que o destino também esteja assegurado e que tudo decorra bem para que os jogadores cheguem bem a casa e bem às instalações aqui do Centro de Treinos do Seixal. Como disse há pouco, o Benfica empatou a 2 bolas com o Portimonense e, portanto, todo o cuidado é pouco para que este regresso decorra pela normalidade e que os jogadores cheguem bem. Reportagem do jornalista Pedro Prata. Mantemos ligação direta ao Centro de Estágios do Seixal e também à viagem que está a fazer a comitiva benfiquista desde Portimão até precisamente ao Centro de Estágios do Seixal. Vítor Pinto, há pouco realçavas que se calhar aquele discurso duro por parte do presidente do Benfica não teve o efeito que se esperava. Por outro lado, agora estamos também a ver imagens ainda em direto do Seixal. Houve um adepto que apareceu naquele local, mas Pedro Prata, pelo que percebemos, foi expulso dessa zona. Sabemos que vamos estar seguros. Pelo que percebemos, chegou aqui um adepto ao Centro de Treinos do Seixal, foi abordado pela polícia e foi logo mandado embora. Pelo que podemos ver pelas imagens, esse adepto está-se a dirigir para longe do Centro de Treinos do Seixal. Portanto, grandes medidas de segurança aqui no Centro de Treinos do Seixal. A polícia está a garantir que tudo decorre bem para que o autocarro chegue em segurança. Por enquanto não se vê mais nenhum adepto, até porque este foi o único que tentou chegar aqui às imediações e foi logo expulso pela Polícia de Segurança Pública. Voltaremos ao Centro de Estágios do Seixal assim que se justificar e continuamos a acompanhar também estas imagens em direto. Vítor, questionava-te sobre o efeito do discurso de Luís Filipe Vieira, que há pouco dizias que se calhar não foi o pretendido. Tendo isso em conta, como é que interpretas o facto de Luís Filipe Vieira não ter estado hoje no Municipal de Portimão? Mariana, nós sabemos, porque acompanhamos muito o que se passa nos estádios, que Luís Filipe Vieira muitas vezes, sobretudo nos jogos fora de casa, prefere não estar nas tribunas, muitas vezes por questões relativas aos adeptos, neste caso não seria isso, que o estádio está vazio, ou noutras alturas prefere ficar nos balneários, por exemplo nos jogos com os grandes, isso acaba de ser relativamente normal, e acompanha o jogo no balneário. O que não aconteceu hoje, não foi sequer ao estádio. Não estar presente não é algo completamente anormal. Agora, face à situação em que a equipa estava, e ao momento importante que era para o Benfica, torna-se mais difícil de justificar, sobretudo perante os sócios, perante os adeptos. Já andei, obviamente, que também já dei uma volta para ver o que é que os adeptos do Benfica estão a dizer online, e isso é difícil de entender para um adepto que o presidente, no momento, porque não chega a ir ao balneário, dar uma dura quando é preciso, não é? Se calhar o presidente estar presente, estar visível, estar na bancada, estar na tribuna VIP, seja o que for, na tribuna presencial, é importante como referência. E a partir, porque isso responsabiliza o grupo também. Agora, deixa-me dizer-te que mais importante do que ter um grande dispositivo de segurança à chegada ao Seixal será garantir que as famílias dos jogadores estão tranquilas, porque todos sabemos, e estão sobre aqui... isso, o Jornal Record escreveu durante esta semana que havia jogadores que estavam inclusivamente a ponderar avançar com segurança pessoal para as famílias e o resultado em Portimão era importante nesse sentido. Pelas informações que tens, podem mesmo recorrer à segurança. Temos aqui 3 pessoal. grandes jogadores que sabem perfeitamente que não conseguem estar num estágio, sobretudo numa situação de castigo, como foi a que aconteceu depois do Tondela, com a cabeça no lugar e com tranquilidade total. Se a mulher, se os filhos, se a namorada está preocupada, se alguém bateu à porta, se ouviu um barulho, seja o que for. A partir do momento que aconteceu o que aconteceu, com as claques avisarem determinados jogadores, ninguém está tranquilo. E os jogadores, hoje em dia, com a tecnologia que existe, Mariana, só há uma solução. Ou colocas um sistema que bloqueia a chegada de sinais aos telemóveis, ou então os jogadores vão ter sempre feedback da família, a ansiedade dos familiares vai chegar aos jogadores, são os pais, são os amigos,
é a mulher, são os filhos que estavam à espera de eventualmente ver o pai que já não viam há uma semana, seja lá o que for. Isto cria-se um ciclo aqui muito complicado de gerir, mesmo em termos psicológicos, e custa-me estar a estas imagens. A CMTV faz um espetacular trabalho de serviço público que permite-nos estar em cima do acontecimento em todo lado, mas a partir do momento que estamos a ver isto e temos que ver um autocarro de um clube de futebol viajar com segurança e aqui está ele, imagens em direto. Parece que estamos na Grécia ou na Sérvia, em clima de guerra. E fico chocado com esta situação, como é que isto é possível. Que tipo de descontrole é este? Porque o desagrado em relação a questões desportivas até poderia levar a protestos, à chegada ao Seixal, de adeptos, tudo dentro de um patamar de normalidade. Isto também é uma demonstração que há um descontrole à volta do Benfica, que se calhar está a acontecer no balneário, se calhar está a acontecer nos adeptos, e isto tudo choca com algo que eu sempre reconhecia, um grande trabalho que o Benfica fez com o Luís Vieira na presidência. A SAD do Benfica, em termos de organização, é um exemplo, em termos financeiros é um exemplo para os outros grandes clubes portugueses, só que está aqui a falhar qualquer coisa. E se essa competência que permitiu ao Benfica chegar ao patamar que estava agora, ou que estava, por exemplo, até 8 de fevereiro, quando só tinha 3 pontos perdidos até esse jogo no Estádio do Dragão, praticamente uma volta inteira, só tendo perdido um jogo, terão que ser essas pessoas com a competência que têm a encontrar a solução para sair deste buraco, entre aspas. Paulo Futre, os jogadores estão habituados a lidar com contestação dos adeptos, mas neste caso e na última semana houve muito mais do que isso, porque além do ataque ao autocarro, houve a ameaça às casas de familiares que estavam no interior das casas, de 3 jogadores do treinador. Por isso mesmo, e depois de mais um resultado negativo, os jogadores têm ou não motivos suficientes para se sentirem intranquilos, sobretudo respeito às famílias? Estás habituado à pressão dentro do campo, aos pés, agora levar com pedras, eu vejo com muitas pedras, e hoje estamos a viver, eu acho que é pior, porque eu vejo com pedras dos adeptos do Real Madrid, pá, e os do Real Madrid do Atlético, porque aquilo estávamos no Oeste, nos anos 80. Mas tem Chaves? Em Chaves vê na cara, mas depois mas aqui fomos nós estúpidos, não é? Que saímos cá fora do autocarro, ele veio com uma pedra na cara e não só eu. Mas dos nossos... Ao serviço do Porto. Mas era um dos Chaves. Ele veio com a pedra dos Chaves, não veio com a pedra dos adeptos do portistas. Sem dúvida. Por isso, o que é que estamos a viver aqui? Mas é muito pior porque estamos a falar dos adeptos da própria equipa a mandar pedras para os autocarros. Isto é loucura. Paulo, mas sabes porque é que os adeptos te reconheciam como um ídolo nos clubes por onde jogaste e se calhar nunca se viraram para ti desta maneira? Porque nunca ninguém colocou em causa que tu davas 1000% em campo. Nunca ninguém colocou em causa que o teu envolvimento e o teu compromisso era total. Sim, se calhar coisas. Vitor, e tu percebes onde é que eu quero chegar. Eu como capitão do Isto não é justificação para nada. Iam lá, apareciam lá 50 ou 100 e tu davas sempre a cara. Já contaste várias histórias dessas. Dava logo ali a cara. Vinham 100 ou 50, com a cara tapada. Estou aqui. O que é que se passa? Não? E depois, não és tu. Não, sou eu. Sou o número 1. Sou eu. Eles querem ver os carros. Às vezes furavam os carros também a mim. Iam lá à garagem do... Isso acontece em todo acontece. Lado. Mas a frente atlética, estamos a falar das claques mais difíceis que há a nível mundial, são os número 1 a apoiar, mas na parte negativa são horríveis. Já vamos voltar à tua experiência, porque vemos Sérgio Conceição vai reagir à vitória sobre o Marítimo, que valeu a liderança isolada ao Futebol Clube do Porto. Vamos ouvir o técnico do Porto. A forma de jogar também por jogar frente ao Futebol Clube do Porto e ao mesmo tempo pedir-lhe uma reação, mais uma vez falarmos de uma situação que é a ausência dos adeptos no estádio, perceber de que forma ao fim destes 2 jogos, qual é a sua opinião? De que forma é que a ausência dos adeptos condiciona verdadeiramente o espetáculo do futebol? Porventura, um jogo no Estádio do Dragão em que houvesse um golo bem cedo aos 6 minutos, um estádio cheio poderia condicionar o jogo de outra forma? Estaria à espera de sentir tantas dificuldades num jogo? Eu acho que na sua pergunta está a resposta, é exatamente isso. Acho que os adeptos são essenciais naquela boa pressão que fazem à equipa. E não é normal nos jogos temos visto tantos erros individuais que acontecem, mas não é no Futebol do Porto. Acho que é um bocadinho por todos os jogos que acontece isso.
Era um jogo difícil, eu já previa que o Marítimo pudesse mudar aquilo que tem sido a sua estrutura habitual e vir com uma linha de 5, foi isso que aconteceu. Como eu já disse também, nós não podemos controlar aquilo que o adversário está a pensar fazer em termos estratégicos, podemos sim arranjar soluções para tornear no fundo essas dificuldades. Entramos bem no jogo, fizemos o gol, depois por esses tais erros que eu frisava há pouco, o Marítimo teve uma outra situação também com perigo, num jogo pouco controlado, se assim se pode dizer, na primeira parte. Na segunda parte, o jogo bem mais controlado, na minha opinião, até porque o Marítimo, penso que chega só aos 46 minutos da segunda parte, no cabeceamento do Chadas, à nossa baliza com perigo. E nós tivemos mais uma outra ocasião também para poder dilatar o marcador dentro de um jogo diferente, como nós falámos aqui, como temos falado, uma atmosfera estranha. Eu acho que quem tinha dúvidas ficam dissipadas com este ambiente nos estádios, de que os adeptos são verdadeiramente importantes e essenciais num jogo de futebol. Paulo, várias perguntas, não é? Boa noite, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, em direto para a CMTV e também a representação da SIC e da TVI. Vou-lhe fazer a pergunta da SIC. O Futebol Clube do Porto marcou muito cedo, acabou por vencer o jogo, mas permitiu que o Marítimo discutisse o resultado até ao final. Ficou satisfeito com o que a sua equipa fez em campo ou considera que o resultado foi melhor que a exibição? Eu não vejo, sinceramente, não vejo grandes exibições depois da retoma. Eu acho que o resultado é sempre o mais importante. Obviamente que nós queremos associar a esse resultado positivo exibições mais competentes da equipa, e nós temos possibilidade de o fazer. Volto a referir, não vai ser fácil, vai ser dentro deste ambiente e desta atmosfera que nós vamos ter que acabar o campeonato, pelos vistos, e temos de ser mais fortes em relação àquilo que cada um tem que fazer. A nossa motivação, o nosso motivo para a ação tem que ser os objetivos que nós temos pela frente. 2 em 8 jogos do campeonato e 1 que é o final da Taça de Portugal, e não há maior motivação do que essa. Claro que isto é fácil estar aqui à frente de vocês e dizer isto, mas depois os jogadores sentem de uma forma diferente. Isso é absolutamente normal, natural. Nós temos de trabalhar também isso, porque isso também se trabalha, e estamos a fazer o máximo para que os nossos jogos tenham a mesma intensidade, a mesma espetacularidade, que consigamos associar àquilo que são os resultados, essas tais boas exibições. Agora a pergunta da TVI. Se o empate do Benfica foi uma motivação extra para a equipa, se teve importância jogar após saber o resultado do rival? Nós temos que focar em nós. Nós temos que ganhar os nossos jogos. Não vale a pena estar a olhar para o adversário quando depois não ganhas o teu jogo. Por isso o foco é total naquilo que é o nosso trabalho diário e naquilo que são os nossos jogos. Agora as perguntas da CMTV, se pudesse ser 2. A primeira, eu estava a ver o jogo e estava-me a lembrar quando o Sérgio disse uma vez que nem sempre se podia ganhar com o futebol champanhe. Eu pergunto se sacrificou esse futebol champanhe hoje por um futebol pragmático para garantir esta almofada, esta margem de erro. Ouça, Paulo, nós dentro daquilo que trabalhamos diariamente, é sempre para fazer a melhor exibição possível, para ganhar o jogo, como eu já disse. Aquilo que tínhamos pensado e que tínhamos trabalhado, percebendo nós daquilo que o Marítimo poderia apresentar aqui no Dragão, era criar dificuldades, dando referência à linha de 5 e criando dificuldades no duplo pivô do Marítimo, tendo sempre atenção aos 3 homens da frente, homens que ficavam perdidos, perdidos no sentido de ficarem em espaços que podiam ser perigosos depois no contra-ataque. Nós tentámos isso, o Luís jogou mais por dentro, o Luís Dias jogou mais por dentro e o Corona do que o habitual, principalmente o Luís. Tentei puxar os avançados
mais para a zona dos corredores laterais, exatamente para não dar assistências, para criar dificuldades no adversário, tendo e percebendo nós que era importante uma boa circulação de bola, uma rápida circulação de bola, com variações constantes do centro de jogo, para tentar encontrar os tais passos dentro daquilo que seria um bloco baixo, um bloco médio-baixo do adversário. Penso que não fomos competentes ao máximo e que não conseguimos isso na perfeição, não aconteceu, mas conseguimos ter um espírito fantástico durante o jogo, naquilo que foi guardar o golo que tínhamos, e ainda à procura sempre, que faz parte do ADN da equipa, de tranquilizar com o segundo golo. Isso não aconteceu, e como sabem, à medida que isto vai aproximando para o fim, é absolutamente normal, e dentro deste ambiente que eu já falei, os jogadores estarem aqui ou lá mais pressionados e cometendo um ou outro erro, que normalmente, naturalmente, isso não acontecia. Uma segunda pergunta. O Sérgio, como treinador e como jogador, viveu realidades diferentes e também... Como treinador e como, desculpe? O Sérgio, como jogador e como treinador, viveu realidades diferentes da portuguesa. Pronto. E jogou a Itália, onde a pressão dos adeptos será algo mais agressiva. Isto para lhe perguntar, esta situação com o autocarro do Benfica, que foi apedrejado, foi um tiro no pé para que os jogadores do Benfica vivam momentos de ansiedade, e que faz também com que o Futebol Clube Porto, embora esteja a estar concentrado no seu próprio trabalho, mas que seja quase uma via aberta para o título? Não tenho que comentar aquilo que se passa na casa do Benfica. Devo, sim, como cidadão, lamentar aquilo que aconteceu aos jogadores que iam no autocarro. Isso lamento, porque o vírus Covid é perigoso, mas penso que o vírus do fanatismo e deste tipo de postura acaba por ser tão perigoso como o Covid. É isso que eu tenho a dizer, não tenho mais a dizer. Ok, boa noite. Obrigado. Foi a reação de Sérgio Conceição, que terminou com este comentário sobre o ataque ao autocarro do Benfica. Diz que o vírus do fanatismo pode ser ainda pior do que a Covid-19. O técnico do Porto, que não estava com uma euforia por aí além. O mais importante para o Porto esta noite foi, sem dúvida, o resultado. Jorge, com esta diferença, que são, na prática, 3 pontos, o Porto tem ou não motivos mais do que suficientes para acreditar que vai terminar o campeonato campeão? É claro que isto são 3 pontos, realmente é uma vantagem agradável. Agora, as duas equipas, não estão a produzir realmente aquilo que todos nós, se calhar, gostaríamos. Mas o Sérgio disse algo que já disse quando não entrou. O importante é ganhar. Neste momento, o importante é ganhar, não é jogar bem, porque era impossível qualquer das equipas, tanto o Benfica como o Porto, e falámos aqui a semana passada que as primeiras 6 equipas ou 7 perderam todas, não é? Aquelas equipas mais fortes, todas perderam. Era muito difícil elas agora entrarem com índices de qualidade de jogo, os jogadores transcenderem-se por aqui. Era impossível. Fisicamente, animicamente, tudo isto, porque isto deixa marcas. Esta situação, 3 meses, confinamentos, treinar em casa, isto tudo deixa marcas nos jogadores, a nível psicológico e a nível físico. Quando retornam, não podem ter aquelas atividades que tinham no passado, quando acabaram. É claro que isto marca. Agora, aqui e acolá, a qualidade dos jogadores tinha que marcar a diferença. E aí é que não está a acontecer. Tanto os do Benfica como os do Porto neste momento, e quiçá também o do Braga, que não vi, mas hoje não marcaram a diferença. Foram equipas que realmente, somente o Benfica, foi muito permissivo quando não tem a bola. O Porto tem uma vantagem. Não joga bem, mas corre muito. Corre bastante. Quando perde a bola, vai mais na base da garra, como a gente costuma dizer. E, portanto, isso parece-me que é uma vantagem que o Poço pode ter para tentar superar os obstáculos com mais dificuldade. Em vez de pensar tanto no jogo, se calhar mete mais coração. E isso é muito importante. Portanto, acho que até ao fim do campeonato, se calhar as equipas vão perder mais pontos. Se calhar. A próxima jornada acho que é muito importante. A próxima jornada o Porto vai às Aves,
O Benfica vai a Vila do Conde. É um jogo muito complicado, se calhar mais complicado para o Benfica do que para o Porto, espero eu bem. E aí, assim pode, se o Benfica não... Benfica basta fazer só o que o Passos Ferreira fez. Pronto, exato. Se eventualmente não acontecer, o Benfica não materializar, não conseguir ganhar e o Porto conseguir lá, aí pode haver uma decalagem que pode ser praticamente definida. Estes 2 pontos neste momento acho que não. Acho porque as equipas não estão a dar aquela imagem de convencer, a dizer assim, não, vamos chegar ali e vamos ganhar isto com facilidade. Nem uma, nem outra. Ainda assim, como todos sabem, os resultados são sempre o mais importante e são os resultados que injetam também a confiança nas equipas. Por isso mesmo, esta jornada faz diferença nesse sentido, porque o Porto recupera a confiança, já o Benfica está cada vez mais em baixo e é necessariamente o rosto deste momento. O treinador que hoje também teve um desabafo curioso, Paulo, relativamente à conversa que teve de manhã com o presidente Luís Filipe Vieira, e disse que foi apenas com Luís Filipe Vieira ver o mar. Foi a descrição que Bruno Lage fez. Pelo que tens ouvido, tanto do presidente do Benfica como do treinador, parece que esta relação continua forte entre Bruno Lage e Luís Filipe Vieira? A última vez que falei com o meu querido amigo Luís, estava hoje não sei como é que está, mas falei com ele a semana passada, ou estive com ele a semana passada, e estava tudo perfeito. E ficas surpreendido pelo facto de não ter estado no estádio hoje? Eu estive com ele, eu estive com ele antes do jogo do Tondela, na véspera. Ele disse, não sei se foi ao estádio amanhã, não sei se ele depois teve no estádio da Luz. Com o Tondela. Na Luz, creio que esteve, sim. Mas estava na dúvida. Sim, estava nas imagens. Estava com ele na véspera e não estava na dúvida se ao estádio ou não sei. Mas onde é que ele teve no mar? Teve onde? Hoje, em Portimão? Viajou para baixo, mas não foi ao estádio. Se tivesse estado também naquele balneário, sabendo que Luís Filipe teve um discurso muito duro com os jogadores logo depois do empate com o Tondela, o que é que esperavas relativamente à presença do Presidente nos dias seguintes, nomeadamente no jogo de hoje? Se não foi ao estádio, eu estava lá com a equipa. Eu já disse aqui uma vez e vou dizer do Bruno Lage. O Bruno Lage, o ano passado, em Braga, a equipa estava a perder 1-0, acho eu, em Braga. Depois deu a volta ao resultado. Eu acho que o Bruno chegou ao balneário e rebentou com os jogadores. Rebentou, quer dizer, deu uma grande bronca e conseguiu levantar o ânimo e depois a equipa entra com tudo e consegue dar a reviravolta. Por isso, eu acho que o Bruno dá sempre uma boa imagem, tranquila, mas dentro do balneário, eu acho que hoje foi para cima dos jogadores, penso eu. Porque eu também pensava, antes de saber esta história de Braga, pensava que ele era tranquilinho, dentro do balneário, como é, mas não. Ele lá dentro transforma-se. Por isso deve estar mais surpreendido que nós, pela segunda parte que fez hoje os seus jogadores. Mas quando uma equipa não faz aquilo que o treinador pede, alguma coisa está mal no treinador? Não, neste caso os jogadores disseram que faziam. Exatamente, é porque o treinador diz na sala de imprensa que pediu uma coisa e os jogadores fizeram outra. Não disse desta forma tão clara, mas disse que estava à espera que a intenção era entrar da mesma forma na segunda, o que não aconteceu. E quem jogou futebol sabe que muitas vezes... E quem jogou futebol sabe que muitas vezes as intenções não chegam. Quantas vezes nós não estamos à espera de fazer uma coisa e acontecer outra? Tantas vezes, acontece com todos os que jogam futebol, com todos os treinadores. Tantas vezes que eu pensei, como jogador, vou fazer assim, vou fazer assado, defesa esquerda faz isto, faz aquilo, e chegava lá e não fazia nada daquilo. Muitas vezes nem sequer pensava e as coisas saíam. Mas isto aqui há que desdramatizar um bocadinho. É verdade que a situação do Benfica neste momento é grave por uma simples razão. É que o Benfica teve 2 vezes... Pelo menos até agora, vamos ver quantas mais até ao final do campeonato, visto que o Porto hoje passou para a frente com 2 pontos de avanço. Oportunidades de matar o campeonato. O Benfica teve 7 pontos de vantagem por neste isso mesmo. Campeonato. E essa é que é a grande desilusão. Não tanto por um resultado, ou não tanto, se calhar, por perder um campeonato. Porque se nós recuarmos uns aninhos atrás, olhamos, por exemplo, à época 2013-2014, ou 2014-2015,
onde o Benfica tinha Aimar, Saviolas, Cardoso, Gairais, Di Marias, e ficou a 20 e tal pontos do Porto. E perdeu o campeonato com super equipas, com equipas muito superiores ao Porto. E perdeu. Mas o Porto tinha bons plantéis. Não tinha, mas o Benfica tinha muito melhor plantel que o Porto. Sim, também tinha tinha muito, e perdeu campeonatos, quer dizer, e não veio daí um mal ao mundo. E o Benfica conseguiu sempre, o presidente, a direção, conseguiram sempre dar a volta à situação. Tiveram aquela situação que se falou bastante de conseguir mais o presidente do Benfica, nessa altura, sozinho, contra quase toda a gente, manter o treinador na equipa. Sim, com o Jesus, JJ, sim. E o Benfica voltou aos campeonatos, a ganhar campeonatos. E era com equipas muito melhores, que não têm comparação com esta equipa. Não é bem a mesma coisa, porque um bocadinho, não é? Jorge Jesus, quando pediram a saída do treinador, tinha chegado a todas as decisões, mas o Benfica acabou por perder tudo. E Luís Filipe Vieira segurou. Neste caso é diferente. Vem de uma época muito boa, Bruno Lage, com uma grande recuperação, e esta época acontece precisamente o contrário. O que é que espera de Luís Filipe Vieira? E o momento é totalmente diferente. É que naquela altura havia o Benfica tinha grandes plantéis, mas o Porto tinha um grande plantel também. Não é? Tanto ganhava cá fora como lá dentro, era igual. O problema é que neste momento tudo é diferente. É que nós estamos a falar de um Futebol Clube Porto intervencionado, cheio de problemas lá dentro, em que as coisas não correm bem, não há dinheiro, tem que se pedir empréstimos, e quem está do outro lado está a ver. Mas se nós temos tudo, temos o melhor plantel do campeonato, claro que é o melhor lote de jogadores do campeonato. Tem mais obrigação o Benfica nesta altura do que o Porto. Isso é que custa ainda mais. Agrava mais esta série de resultados. Exatamente, é porque toda aquela frescura financeira que toda a gente veio transmitir de vendas de jogadores a 100 e não sei quantos milhões, podem ir buscar jogador a 20 milhões, gera isto de uma facilidade extraordinária. Depois tudo não é transportado na parte esportiva, enquanto que os outros, neste caso agora o Porto, cheio de problemas por tudo calado, há 3 anos que está com a intervenção da UEFA, não é? Fair play financeiro, e em 3 anos pode conseguir, vamos lá ver, 2 títulos. Isto parece que não, é importantíssimo em crédito para uma equipa debilitada, entre comas, e em descrédito para alguém que transmite cá para fora poder, força a todos os níveis, e depois chega aos resultados e eles não acontecem. Olhando para as relações presidente-treinador, Vítor, vimos esta semana um Pinto da Costa reeleito a dizer que, se fosse preciso, renovava já amanhã com Sérgio Conceição, e hoje de manhã, já depois do que foi dito por Luís Filipe Vieira durante a semana e naquela última entrevista, Bruno Lage e Luís Filipe Vieira foram ver o mar juntos. Como é que está esse namoro? Ainda existe? Eu não consigo. Eu, por acaso, tinha curiosidade de saber como é que estava... O mar? Exatamente. Como é que estava a ondulação marítima no Algarve. Porque, às vezes, com o vento, aquilo às vezes é complicado. Mas é assim, de facto, nós temos conhecimento que existe um diálogo permanente entre Bruno Lage e Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira acompanha muito de perto o que se passa com a equipa. Por isso é que não acredito que o presidente do Benfica, ainda por cima, tenha aquela teimosia de ter a certeza e ter convicção nos projetos que queria. Não acredito que uma semana depois de dar uma entrevista, ou foi na segunda-feira, portanto, uma semana e pouco depois de dizer que Bruno Lage é o homem certo no projeto, fosse ele, de iniciativa dele, presidente do Benfica, pura e simplesmente demitir o treinador, quando, sejamos realistas, está a 2 pontos do Futebol Clube Porto, e é uma situação complicada, tendo em conta, sobretudo, os sinais que o Benfica dá, mas não é propriamente uma desgraça, vamos ter calma. Não é? E depois há uma coisa que me preocupa nisso, que é, e também foi algo que pensei um bocado esta semana, é qual seria a solução para o Benfica? Quer dizer, íamos entrar sempre naquele ciclo de não ia ser possível contratar um treinador a longo prazo, ia ser um treinador para gerir até ao fim da época, dificilmente se conseguiria repetir o efeito Bruno Lage na época passada, mas tinha tido mais tempo para trabalhar, atenção, isso aí fazia sentido. Portanto, eu só vejo uma solução para o Benfica, é tentar minimizar os danos nesta altura, controlar o problema, seja lá como for, sobretudo haver coragem para fazer uma análise concreta. Onde é que está o problema? São os jogadores que não estão com o treinador? É a mensagem que não está a passar?
É o treinador que está a ser teimoso. Já sabemos que nos últimos 15 minutos, ou nos últimos 10 hoje foi menos, vai ser sempre com o Seferovic e o Diego Sousa em campo que vai tentar resolver os problemas. Deixa-me só realçar que há ali algumas movimentações no centro de estágios do Seixal. Vemos ali... Sim. Pelo menos 3 adeptos, 2 deles com uma faixa, estão a pendurá-la nas árvores. Há pouco apareceu um adepto, e creio que é o mesmo, que agora está ali outra vez naquele pequeno grupo e foi convidado por parte dos polícias que ali se encontram a sair da zona, mas agora regressou, já acompanhado, e foram colocar ali uma tarja, está virada para o lado contrário. Percebe-se que a palavra rua está lá, mesmo ao contrário, consegue-se perceber que essa palavra rua está lá. Resta saber para quem é que é dirigida essa frase que termina com rua, por isso à partida será um pedido de demissão por parte destes adeptos que sabem que não vão conseguir chegar perto da equipa. Está montado um fortíssimo dispositivo policial com várias viaturas, nomeadamente de polícia de choque e de Polícia de Segurança Pública à porta do centro de estágios do Seixal, mas fizeram questão de deixar uma mensagem de desagrado a alguns adeptos do Benfica no Seixal. Foi precisamente à chegada para o Seixal que o autocarro do Benfica, que agora vemos nestas imagens em direto, foi atacado na passada quinta-feira, e ali vemos ainda aqueles adeptos do Benfica que estão neste momento, imagens também em direto de outra das equipas de reportagem que a CMTV tem no terreno, a fixar uma faixa. E neste momento, Pedro, consegues perceber que mensagem é que esses adeptos estão a fixar perto do centro de estágios? Está muito longe, não consigo perceber qual é a mensagem que os adeptos estão a tentar colocar, mas sei sim que está uma grande força policial a tentar garantir que tudo decorra na normalidade. Tem surgido aqui alguns adeptos nas imediações do centro de treinos do Seixal, como podemos ver pelas imagens lá ao fundo, estão a tentar colocar pelo menos algumas mensagens, não consigo perceber, no entanto, daqui a pouco se calhar conseguirei dizer com maior precisão o que é que estes adeptos estão a tentar a fazer, mas de qualquer forma a polícia está atenta, estão vários veículos, cerca de uma dezena de veículos da Polícia de Segurança Pública para garantir que esta chegada do autocarro decorra na normalidade, até porque já aconteceu o ataque, como já foi dito, o ataque ao autocarro do Benfica, onde 2 jogadores saíram lesados desse ataque, Weigl e Zivkovic, portanto todo o cuidado é pouco. O autocarro do Benfica está agora a vir aqui para o centro de treinos do Benfica, também está a ser escoltado pela polícia, portanto vários veículos em várias zonas para tentar garantir que o autocarro chegue em segurança e que os jogadores conseguem estar completamente protegidos dos adeptos, até porque, como disse há pouco, os jogadores já foram atacados, o autocarro já foi atacado anteriormente. O Benfica empatou a 2 bolas com o Portimonense e toda esta contestação poderá aumentar, portanto todo o cuidado é pouco para garantir a segurança destes jogadores, da equipa técnica, que já tiveram o autocarro, já tiveram também as casas pintadas, portanto as medidas de segurança têm de ser implementadas para todo o cuidado ser assegurado e todos os jogadores ficarem seguros. Por enquanto não se vê grandes movimentações, vê-se ali aqueles adeptos ao fundo, mas vamos tentar perceber e tentar dizer com maior precisão, até porque vamos continuar a acompanhar ao segundo a chegada do autocarro do Benfica aqui ao Seixal. Vai ser recebido esse autocarro por uma tarja mostrando o desagrado por parte de adeptos do Benfica, que agora já estão a desmobilizar. Um deles tinha antes ido falar com os agentes de autoridade que vemos também nestas imagens em direto e terá recebido a autorização, terá recebido indicação de que não poderia estar naquela zona, mas voltou com mais 3 adeptos para afixar aquela tarja na zona onde vai passar o autocarro do Benfica, que não vai ter ainda assim a partida qualquer adepto à espera, porque as forças de segurança estão a certificar-se de que isso acontece. Só vimos a palavra rua, mas nesta altura o lugar em causa será necessariamente o de Bruno Lage, Vítor? Pronto, o Diamantino apontou aqui uma coisa com a sua análise cirúrgica, que nós lemos muitas vezes, seja nas redes sociais, seja em espaços mais pensados, blogs do Benfica, que tem a ver com, de facto, aquilo que o Diamantino disse,
que é o comportamento em campo e profissionalismo do Pizzi, do Rafa e de mais um ou outro jogador. Eu, por vezes, também fico surpreendido. O outro jogador que foi... E o Grimaldo, mas o Carlos vandalismo. Garides também falou o Diamantino nisso. Pronto. Mas, obviamente, o Diamantino faz uma crítica honesta, faz uma crítica profissional, faz uma crítica que é incisiva e se centra nos aspectos esportivos. Há adeptos que extravasam isso. Agora, o que vimos na ida à casa dos jogadores foi muito do que vemos muitos adeptos nas redes sociais, e muitos dos que nos estão a ouvir sabem do que estamos a falar, a fazerem críticas, mesmo quando o Benfica ganhava, a fazerem críticas das mais terríveis a alguns jogadores do Benfica. E por estranho que possa parecer, eu cheguei a falar disso aqui na CMTV várias vezes, nem eu próprio compreendi algum do ódio de estimação, algum do ódio de estimação que existia em relação ao Pizzi, porque às vezes extravasava mesmo a racionalidade. Mas, de facto, chegámos a um ponto em que, quando as coisas não estão a correr bem, esse recalcamento, essa ideia que os adeptos têm, mesmo que... Por isso é que eu estava a dar o caso do Diamantino, que é uma análise que é honesta e é correta. Não sobre é... o jogo de hoje. Claro, em relação ao jogo de hoje, mas, por exemplo, em relação ao jogo de hoje, mas tu analisas como nós analisámos, mas deixámos as coisas ali. O jogador não pode não ter estado bem, pode não ter pressionado, pode não ter sido feliz. Mas como alguém que também acompanha o universo benfiquista sobre o qual o Vítor está a falar, sente-se ou não, como diz o Vítor, a que o alvo das críticas dos benfiquistas e o alvo do descontentamento não é sobre nós, mas também os jogadores? Não tenho nem Twitter nem Facebook, nunca tive, portanto não acompanho, nem me interessa aquilo que os outros dizem. Aquilo que me interessa é aquilo que eu vejo. E os meus conhecimentos do futebol, passei a vida toda no futebol, é que suportam as minhas opiniões. E, portanto, sobre esses conhecimentos, chegas à conclusão de que a responsabilidade não é única e exclusivamente do treinador? Nunca é. Numa equipa de futebol, a responsabilidade nunca pode ser de um treinador. Reclamou-se, eu vou só dar um exemplo de hoje, reclamou-se muito, ouviu-se muito em vários, se calhar... nos Facebooks e nas redes sociais, comentadores, jornalistas, da não presença de Sérvio na equipa. Claro que depois podemos analisar a prestação de Sérvio hoje, porque será que o Sérvio esteve em campo? Não teve. Mas foi um jogador reclamado para o jogo de hoje. O que quer dizer que nestas situações de fases más das equipas, eu vou repetir aquilo que disse ontem, os melhores são sempre os que não jogam. Hoje jogaram jogadores que as pessoas reclamavam. Porquê é que saiu o Sérvio da equipa? Porquê é que não joga o Rafa atrás do ponta de lança? Porquê é que não... Quer dizer, o Rafa jogou hoje, não jogou. O Sérvio jogou, não jogou. Ou por outra, estiveram em campo, mas não jogaram. Quando eu digo não jogaram, é não renderam aquilo que... Diamantino, eu não sei o que é que disseste no outro canal onde estavas, mas quando o Bruno Lage deixou o Ferro de fora contra o Zenit para meter o Jardel contra o Dzilba, e eu fui daqueles que disse que até compreendia que pudesse ser feita essa mudança. E hoje, os dois lances de bola parada acontecem, o Ferro não foi feliz, não é culpa só dele, mas não foi feliz, e o treinador também aponta, consentimos aqueles dois lances, o Jardel lesionou-se e tivemos aquelos dois lances de bola parada. Não, mas há uma situação... essa palavra, consentimos. Claro, por exemplo, olhando só ao jogo, e é por isso que é nisso que eu me gosto de focar, olhando só ao jogo, a verdade é que Jardel não é, por exemplo, na minha opinião, um jogador que me enche as medidas. Mas eu há pouco disse, o Amaral estava aqui e ouviu, que para estes jogos, para esta fase que o Benfica está a passar, um jogador com a experiência de Jardel dá outra tranquilidade, dá outra confiança aos outros jogadores que estão a jogar ao seu lado. A verdade é que eu, considerando Ferro melhor jogador que Jardel, assim que há a substituição, o lado esquerdo do Benfica, ou seja, a sincronização entre Grimaldo e Ferro, foi exatamente a mesma de todos os outros jogos. Ou seja, o Benfica sofria os golos por aqueles lados, havia sempre uma grande distância entre o lateral e o central, havia uma grande sincronização nas coberturas que o central tinha que fazer ao lateral, e o Benfica hoje sofreu com isso, com a saída de Jardel. E, portanto, Ferro, se calhar, também era um dos reclamados. Estas coisas são assim, quer dizer... Há um jogador que diz, salvo erro aí, eu estive a ler há pouco no Record, no jogo em direto, aquelas entrevistas a seguir ou no Flash Interview, há um jogador que diz que, e nós sabemos isso, todos sabemos isto, há coisas que muitas vezes os jogadores e os treinadores querem explicar e não conseguem. É verdade que os jornalistas fazem perguntas, os analistas analisam de uma forma diferente e nós não conseguimos explicar.
E se for a explicar, perguntar aos jogadores porque é que isto está... Há muitas situações, eu não sei se os jogadores estão com o treinador, se não estão com o treinador, se não gostaram do que o presidente disse ou não disse. Não sei, não faço ideia. Aquilo que eu sei é o que vi hoje no jogo. E aquilo que vi hoje no jogo é muito pouco. E para uma equipa que quer ser campeã. A forma como esta equipa do Benfica está a jogar, isso é que é preciso resolver. Faz com que corra riscos de perder pontos em qualquer jogo? Normalmente, depois da derrota do Futebol do Porto a semana passada, em Famalicão, tinham que entrar com tudo. Mas, claro, eu nunca joguei assim, sem público. Normalmente é aquele... Mas o fator é igual para todos nesta altura. Sim, mas está a jogar depois. Claro, o fator casa já não é tão forte, não é? Mas, claro, fizeram muito pouco contra o Tondela. Desculpa, Mariana. Paulo, acaba de nos chegar a informação de que aquela tarja que mostrámos há pouco em direto era dirigida para 2 pessoas, Bruno Lage e Luís Filipe Vieira. Diz Lage e Vieira, Rua, é a tarja a que vimos há pouco ser afixada por 4 adeptos do Benfica, a que deixaram essa tarja para que seja vista por parte da comitiva benfiquista. Surpreendido ou não, Paulo, pelo facto de os adeptos apontarem o dedo não só ao treinador, como também ao presidente? Mariana, tu a esta hora da noite já está a entrar com 4 ou 5 call. Mariana, por amor de Deus. Achas que podem não refletir aquilo que sentem a maioria dos benfiquistas? Tu achas que aqueles rapazes que mandaram as pedras são benfiquistas? São benfiquistas, mas loucos, não é? Pá, que nem têm nada da cabeça, vão mandar pedras para... Mas na prática... Então a esta hora, Mariana, a esta hora, já beberam 2 ou 3 copos, não é? Ou talvez alguma coisa mais, não é? Sabes quando se bebe é que se diz a verdade. E metem lá o que for, não é? Então, Mariana, por amor de Deus. Não é? Vamos ter mais oportunidades para falar sobre este sentimento dos adeptos do Benfica relativamente ao treinador e também ao presidente. E vamos também, até para a semana, meus senhores, vamos também acompanhar a chegada do Benfica ao Seixal já a seguir.